Olá, eu sou Karina Rodrigues e essa semana eu vou trazer para vocês a entrevista com base em competências. Na semana passada, no meu vídeo anterior, eu expliquei como que é o meu roteiro para entrevistar candidatos. E deu uma resposta muito positiva, algumas pessoas inclusive me pediram para explicar um pouco mais em como conduzir a etapa que é a parte da entrevista comportamental, das perguntas comportamentais. Então eu vou explicar nesse vídeo e vou trazer uma novidade que é a técnica SARA, diferente da técnica STAR, muito conhecida pelos profissionais de recursos humanos. Então acompanhe que eu já vou explicar para vocês. Primeiro, eu vou explicar para quem não conhece o que é uma entrevista com base em competências. É diferente de quando você faz perguntas abertas ou perguntas hipotéticas. Por exemplo, quando você pergunta se o candidato gosta de determinada situação ou não. Então, você pode perguntar, você conhece tal sistema? A pessoa, em ambas as situações, vai responder sim ou não. Então, essas são as perguntas fechadas. Perguntas abertas é quando você abre também situações hipotéticas, como, por exemplo, como você reagiria em caso de determinada situação? A pessoa está supondo que o seu comportamento seria de tal jeito, diferente de uma situação que já tenha acontecido. Então, a entrevista com base em competências ou a entrevista comportamental, ela é uma entrevista investigativa, onde você vai avaliar situações já ocorridas com o candidato, onde ele vai detalhar qual a situação ou tarefa que ele vivenciou, e aí ele precisa trazer a riqueza dos detalhes, da situação, do contexto. Ele vai também detalhar qual foi a atitude que ele tomou, qual foi o comportamento que ele apresentou nessa situação e, por fim, qual foi o resultado. Essa é a técnica STAR que eu comentei com vocês e que é muito conhecida, já há mais de 20 anos, abordada pelos grandes autores da entrevista por competências. O que eu estou trazendo é um pouco mais recente, mais novo, que é a entrevista com base também para você investigar o potencial. Então você inclui perguntas onde você vai investigar qual foi o aprendizado daquela experiência que a pessoa vivenciou e onde e quando, em que situação que ela aplicou esse aprendizado numa situação diferente. Então, essa é uma técnica que eu estou chamando de SARA, onde o candidato ele vai detalhar qual foi a situação, qual foi a atitude, qual foi o resultado e qual foi o aprendizado e a aplicação em outra situação. Então, por isso que eu estou chamando de SARA. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo prático com base em uma competência para você compreender como conduzir essas perguntas. Então, antes, no vídeo anterior, eu explico que o entrevistador, ele precisa preparar a sua entrevista, ele precisa se preparar, ele precisa ler o currículo, ele precisa também investigar qual é o perfil daquela posição que ele está entrevistando, para que então ele seja mais assertivo. E nesse momento em que ele está avaliando qual é o perfil desejado, ele define quais são as competências e os comportamentos esperados daquele candidato. E aí, onde ele prepara as entrevistas, as perguntas com base em competências. Então, digamos que eu esteja procurando um candidato que demonstre a competência da capacidade de se comunicar em um público grande ou um público específico de até cerca de 20 ou até mesmo 1000 pessoas. Digamos que eu esteja procurando professores que vão dar palestras para um número grande de pessoas. Então, para eu poder investigar essa situação, eu preciso que a pessoa detalhe situações que ele tenha vivenciado isso. Então, como que eu vou conduzir essa pergunta? Eu vou elaborar da seguinte maneira, pedindo para que um entrevistado, ou candidato, ou profissional, ele me conte uma situação em que ele tenha tido que improvisar uma palestra para um público de cerca de 20 pessoas, você pode até detalhar exatamente a situação,
e o que ele fez e qual foi o resultado. Tá? Então aí você vai investigar a capacidade de improviso, a capacidade de oratória, como que ele se planejou, e você consegue investigar uma série de outras competências também. Mas aí o candidato ele vai pensar em alguma situação e ele pode dizer para você, eu nunca vivi isso, mas eu já vivi uma situação parecida em que eu estava no meio de uma reunião onde tinham cerca de 10 pessoas e eu precisei falar sobre determinado assunto. Então você está entendendo que o candidato ele vai pensar em uma situação, ele pode ser franco, ele pode dizer, olha, eu nunca vivenciei exatamente isso, mas eu tive esta situação. Então ele traz o contexto, ele traz o detalhamento, quantas pessoas, onde, em que posição que ele estava, qual foi a atitude dele. E ele vai detalhar, então eu lembrei que eu tinha determinada experiência ou que eu tinha determinado conhecimento. Na hora eu defini quais os tópicos que eu iria falar ali de improviso. As pessoas gostaram bastante, algumas até me fizeram perguntas que eu não soube responder, mas eu respondi a elas que eu iria pesquisar e que logo depois eu iria respondê-las. Então você está vendo que o candidato trouxe toda essa riqueza de detalhes, com isso você confirma que é um fato verídico e é importante você fazer mais de uma pergunta, fazer realmente uma investigação para você confirmar que ele está contando uma situação real e não inventando, tá? Porque isso pode acontecer. E você consegue pegar quando a pessoa ela traz realmente situações que ela tenha vivenciado, a riqueza de detalhes, como que ela se apropria na resposta, e ela vai construindo essa resposta, e aí você vai incluindo outras perguntas, onde você tem que identificar na resposta dela a situação, o contexto, qual foi o comportamento que ela apresentou, qual foi o resultado, e aí você inclui perguntas onde, ok, então qual é o aprendizado que você levou dessa experiência? Me conta, você já, inclusive, aplicou esse aprendizado em situações similares ou situações diferentes? E aí o candidato, ele então complementa a resposta e com isso você tem uma pergunta, e não é uma única pergunta, mas você tem toda um questionário com base nessa técnica SARA e você tem a resposta bem detalhada do candidato com todas essas informações. Essa é uma dica importante para você que está conduzindo entrevistas, seja há pouco tempo, seja profissional de RH que está sempre conduzindo entrevistas. Eu recomendo que você inclua essas perguntas também, porque é aí que você identifica também potenciais. Hoje em dia é muito importante que a gente confirme exatamente a capacidade de aprendizado das pessoas e a capacidade da criatividade da pessoa buscar esse aprendizado e aplicar realmente em outras situações. Isso é muito importante. Eu dou essa dica aos profissionais de RH ou a você que está começando agora, seja um líder, seja um profissional